Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos de imunologia. Nós já conhecemos as características moleculares do MHC. Se você ainda não assistiu à aula do complexo de histocompatibilidade principal, assista. Hoje, vamos investigar os mecanismos envolvidos no processamento e na apresentação dos antígenos. Inicialmente, conversaremos um pouco sobre a apresentação de antígenos propriamente dito, iremos relembrar alguns pontos do MHC e fecharemos a aula falando do processamento dos antígenos. Importante dizer que, caso apareça alguma dúvida, fiquem à vontade para deixar nos comentários e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscreverem no canal. A ideia é resumir de forma traduzida todo o conteúdo de imunologia para vocês. Bom, então vamos lá. Existem células que são especializadas na apresentação de antígenos. Essas são as APCs e são assim denominadas por proporcionar estímulos adicionais para a ativação das células T. Por exemplo, a célula dendrítica, além de apresentar o MHC, também interage com o linfócito através de outro receptor de superfície, e isso fornece o sinal necessário para a ativação do linfócito TCD4. Lembrem-se que a interação com os linfócitos é uma via de mão dupla, uma vez que as APCs também recebem sinais dos linfócitos para desempenharem suas funções. É válido destacarmos que os antígenos podem ser provenientes de diferentes locais, da pele, do epitélio, inclusive as infecções, que podem ocorrer em qualquer tecido, são também uma grande fonte de antígenos. Os antígenos que ficam solúveis nos líquidos intersticiais ou que são capturados pelas células dendríticas são transportados pela linfa até atingirem os linfonodos, onde a resposta imune será montada. Já os antígenos com origem no sangue são transportados até o baço, onde também poderá ser montada a resposta imune. Dessa forma, tem-se o monitoramento de todos os antígenos que adentrem o corpo. Nesse sentido, as células dendríticas são as APCs mais eficientes do sistema imune. Elas são capazes de capturar, transportar e apresentar antígenos para os linfócitos T. Elas possuem projeções membranosas marcantes e sua distribuição é diversa, povoando principalmente órgãos linfóides e a interface epitelial com o ambiente externo. Bom, essas células elas expressam receptores de reconhecimento de padrão, que reconhecem moléculas dos patógenos, mediando então sua fagocitose. Assim, a célula dendrítica carregada, entre aspas, com antígenos, migra pela via linfática em direção ao linfonodo drenante da região. Neste percurso, caso ocorra ativação em resposta a antígenos microbianos, as células dendríticas se tornam eficientes na apresentação de antígenos aos linfócitos T pela expressão de moléculas envolvidas na ativação da resposta imune adaptativa e pelo aumento do tempo e na quantidade de MHC expresso em sua superfície. Tanto a célula dendrítica ativada quanto o linfócito T virgem respondem ao mesmo gradiente de quimiocinas, levando ao seu encontro na mesma região do linfonodo, permitindo assim a ativação da imunidade adaptativa. Vocês devem se lembrar que outras células também são consideradas APCs do sistema imune, os linfócitos B e os macrófagos. Enquanto as células dendríticas são especializadas em ativar linfócitos T naves, iniciando a resposta adaptativa dependente de linfócitos T, os linfócitos B e os macrófagos ativam linfócitos T efetores. Além disso, qualquer célula nucleada pode apresentar antígenos para os linfócitos TCD8, o que é muito importante na resposta contra câncer e micro-organismos intracelulares, por exemplo, os vírus. Mas lembrem-se que elas não são chamadas de APCs. Bom, agora que já conhecemos as características gerais da apresentação de antígenos, lembrem-se que as moléculas de MHC de classe 2 são expressas principalmente pelas APCs.
enquanto as moléculas de MHC de classe 1 são expressas por todas as células nucleadas. Nós já conversamos em nossa aula anterior que o MHC apresenta peptídeos em sua forma linear aos linfócitos T. Sendo assim, os antígenos proteicos precisam ser processados para se tornarem peptídeos capazes de se ligar ao MHC e então serem apresentados aos linfócitos T. É válido também relembrarmos que proteínas provenientes do citosol são apresentadas em MHC de classe 1 para as células TCD8, enquanto proteínas de origem extracelular são apresentadas em MHC de classe 2 para as células TCD4. Vamos então investigar inicialmente a via de processamento de antígenos para MHC de classe 1. Nessa via, o antígeno proteico é proveniente do citosol da célula, seja por ser uma proteína própria, seja porque a célula está infectada por um vírus, por exemplo, e o vírus está usando a maquinaria da célula para produzir suas próprias proteínas. Então, as proteínas do citosol são processadas pelo proteassoma, que é um complexo enzimático multiproteico com atividade proteolítica. Em outras palavras, o proteassoma quebra outras proteínas em peptídeos para se ligarem ao MHC de classe 1. Os peptídeos, então, são transportados para o retículo endoplasmático via uma proteína chamada TAP. Os eventos celulares acontecem de forma dinâmica, pessoal. Não se esqueçam disso, porque enquanto o processamento está ocorrendo, cadeias alfa do MHC de classe 1 são produzidas no lúmen do retículo endoplasmático e se associam à beta-2 microglobulina, formando o MHC de classe 1. O MHC de classe 1 se associa às proteínas TAP via uma outra proteína chamada tapacina. Os peptídeos, então, passam por uma clivagem adicional por uma outra proteína, de modo que terão um tamanho ideal para a ligação ao MHC de classe 1, e então essa ligação ocorre. O complexo MHC de classe 1 ligado ao peptídeo é então transportado ao complexo de Golgi e depois para a superfície da célula, onde poderão ser reconhecidos por linfócitos TCD8. Continuando, a via de processamento de antígenos para MHC de classe 2 se inicia com a endocitose e quebra das proteínas internalizadas nas vesículas. Paralelamente, as duas cadeias do MHC de classe 2 são produzidas no retículo endoplasmático. Nessa organela, o MHC de classe 2 se associa a uma proteína chamada cadeia invariante. Essa proteína ajuda na montagem do MHC de classe 2 e impede a ligação de peptídeos presentes no retículo endoplasmático ao MHC de classe 2. Isso é importante porque, como nós vimos anteriormente, os eventos celulares acontecem na célula de forma dinâmica. Ao mesmo tempo em que o MHC de classe 2 está sendo produzido, a molécula de MHC de classe 1 também pode estar, e é ela quem deve se ligar aos peptídeos presentes no lúmen do retículo endoplasmático, como vimos anteriormente. Bom, continuando, o MHC de classe 2 ligado à cadeia invariante é então transportado para o endossomo, que contém os peptídeos processados, e ali ocorre a troca do fragmento remanescente da cadeia invariante, chamado clipe, pelo peptídeo que será apresentado. O complexo MHC de classe 2 ligado ao peptídeo é então levado à superfície da célula, onde poderão ser reconhecidos por linfócitos TCD4. É válido olharmos com mais cuidado para essa fase final de processamento da via do MHC de classe 2. A fusão da vesícula contendo o MHC de classe 2, ligado à cadeia invariante com o endossoma contendo antígenos internalizados e processados, leva à formação de um endossoma tardio rico em MHC de classe 2.
Nesse endossomo, ainda estarão presentes as enzimas responsáveis pela quebra proteolítica dos antígenos. Essas enzimas atuarão sobre a cadeia invariante, deixando então o fragmento remanescente da cadeia invariante, que é o chamado clipe que nós vimos. A remoção do clipe é catalisado por uma proteína chamada HLA-DM, que fará a troca entre o clipe e o peptídeo capaz de se ligar àquele MHC de classe 2. Por fim, o complexo MHC de classe 2 peptídeo atinge a superfície. Nesse momento, existe um evento importante que é válido chamarmos atenção, que algumas células dendríticas possuem a capacidade de realizar, que é a apresentação cruzada. Nesse processo, antígenos fagocitados ganham acesso ao citosol e então são processados e apresentados via MHC de classe 1. Esse tipo de apresentação é importante na resposta contra vírus e contra tumores. Um outro ponto importante é que a expressão do MHC é alterada durante a resposta imune. A taxa de transcrição é o principal determinante da síntese de MHC. Sua expressão é aumentada por citocinas produzidas durante a resposta imunolata e adaptativa, principalmente o interferon. Por fim, gostaria de mencionar o conceito de imunodominância. Durante o processamento de antígenos, diversos peptídeos serão gerados, mas apenas alguns serão capazes de se ligarem ao MHC do indivíduo. As sequências de aminoácidos lineares que determinado indivíduo reconhece a partir da proteína natural são as sequências imunodominantes. Em última análise, a expressão de alelos do MHC determina a capacidade que o indivíduo possui para responder a antígenos específicos e pode ser a base para as respostas exacerbadas quando elas não deveriam existir, como é o caso das alergias. Por outro lado, estudos moleculares avaliando os alelos presentes em uma população pode determinar quais são as sequências imunodominantes que teriam melhor resposta, podendo inclusive ser aplicados para o melhoramento de vacinas. Bom, pessoal, com isso fechamos mais um tema do nosso conteúdo de imunologia. Até a próxima!